Que história é essa de que Rui Costa pode ser afastado na base da canetada no São Paulo? Pois bem, a Comissão de Ética do Tricolor protocolou nessa quarta-feira um pedido ao presidente Arrim Assis para afastar Rui Costa da diretoria de futebol do São Paulo. O Rui não estaria colaborando com a apresentação de documentos referentes a investigações sobre uma possível gestão temerária do clube. A pergunta que eu deixo para os ilustres e nobres integrantes da Comissão de Ética do São Paulo: alguém acha que o Rui Costa ou qualquer diretor de futebol do São Paulo teria autonomia para fechar um negócio de contratação, empréstimo ou venda sem anuência ou participação, por exemplo, dos departamentos jurídico e financeiro? Que documento é esse que o Rui Costa tem que o jurídico e o financeiro não têm? O São Paulo não é um clube SAF, uma sociedade anônima do futebol, mas atua de forma profissional e todos os passos e decisões do departamento de futebol precisam de autorizações e de comprovações de outros departamentos. Confesso que não entendi absolutamente nada. Ao que parece, mais um movimento político para tentar tirar o último dos antigos integrantes da diretoria de Júlio Casares. Casares precisou renunciar à presidência no início desse ano para não sofrer o impeachment. Na sequência foram caindo todos os seus pares: Márcio Carlo Magno, José Eduardo Martins, mais recentemente o Eduardo Toni, que era diretor de marketing do São Paulo. Restou o Rui Costa. E ao que parece, por pouco tempo, afinal de contas a pressão é bem grande e o Arrim Assis, que é candidato à reeleição, vai precisar fazer acordos. E diante dessa pressão, não vou ficar nem um pouco surpreso se mais cedo ou mais tarde ele optar por dispensar Rui Costa. Pergunta que eu deixo para você: que nota você dá para o diretor de futebol do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Breno Oliveira: alguma chance de troca entre Arboleda e Inestrosa com o Vasco? Breno, o problema é que o Arboleda vale muito pouco e o Inestrosa custou 30 milhões de reais. Só se fosse uma troca de empréstimos, sem que houvesse a perspectiva de algo indefinitivo. O Arboleda tem uma situação muito frágil no São Paulo, né? É um cara que custa R$1 milhão por mês, é um cara que tem contrato até dezembro de 27, mas hoje não tem valor de mercado superior a 500 mil euros, não, nem isso. Acho que se alguém pagasse R$1 milhão pelo Arboleda, já seria um baita negócio para o São Paulo. O Inestrosa, que não tem conseguido jogar bem no São Paulo, custou 30 milhões de reais ao Vasco. Então, não dá para imaginar uma troca pau a pau, a menos que fosse uma troca por empréstimo, tá bom? Severino Costa: boa noite, Nicola, meu like é o número 6. É verdade que o Vitor Sá vai para o São Paulo e as negociações avançaram? O André Hernan trouxe a informação ontem de que havia otimismo no São Paulo. Fui checar ainda durante a live com o empresário do atleta e também com o São Paulo. Percebi que o São Paulo fala com cuidado, com a preocupação de não gerar a expectativa do reforço, que talvez não se confirme, tá? Já o staff do atleta admite que o São Paulo fez oferta oficial. Nesse momento, é São Paulo versus Krasnodar, os grandes favoritos a contratar o atacante de 32 anos de idade, que tem uma vontade muito grande de jogar no São Paulo. Isso porque o Vitor Sá é filho de um São Paulino fanático e ele também cresceu nesse ambiente de torcedor do São Paulo. Então, jogar no Tricolor seria a realização de um sonho. Apesar disso, as negociações não são simples, porque o Vitor Sá quer continuar recebendo no São Paulo os mesmos vencimentos ou vencimentos próximos ao que ele tem na Rússia, onde ele ganha mais de R$1 milhão por mês, tá bom? Então, chegou uma resposta do São Paulo. Não lembro quem, mas alguém tinha me perguntado se o Betis sondou o São Paulo pelo Osório, zagueiro da base que tem ganhado alguns minutos no time principal, né? A resposta veio às 20h02. Foi logo depois que eu perguntei, eu mandei às 22 e a resposta veio às 20h02. Não. Deixa eu agradecer a fonte aqui. Então, não há sondagem do Betis. O Betis hoje tem interesse e tem negociações por outro jogador no Brasil, o Kaique, lateral esquerdo de 23 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro. Marcelo Pinto está por aqui, o Lindomar José. Boa noite, Nicola. Conforme a volta do Outen Aires, é verdade que os investidores desistiram de investir ou uma suposta SAF já era? Então vamos lá, vamos começar do começo. Ontem rolou uma reunião no Conselho Deliberativo do São Paulo para votar sobre a suspensão ou não de Outen Aires de Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele poderia ser suspenso por até 120 dias. E por 120 votos contra 118, o Outen escapou dessa punição e dessa suspensão. Por que o Diego Fernandes, que é o principal articulador de uma SAF do São Paulo, fez um texto dizendo que desiste, que não tem mais como avançar,
porque são movimentos como esses que acabam por atrapalhar a possibilidade de o São Paulo virar SAF. O Outen, como presidente do conselho, é um dos grandes entraves à chance de o São Paulo virar SAF. O Outen é radicalmente contrário à ideia. E com a chance de suspendê-lo por 120 dias, o Diego Fernandes vislumbrava a chance de, fazendo aquele trabalho de formiguinha, e convencendo conselheiros de que essa ideia era bacana. Quando 120 conselheiros votam pela permanência do Outen e a não aplicação de uma suspensão de 120 dias, o recado que o Conselho Deliberativo do São Paulo passa à comunidade e também ao Diego Fernandes é de que não quer trabalhar com a ideia da SAF. Algo que eu já venho contando para vocês há bastante tempo. Se o clube vira SAF, os conselheiros passam a ser figuras ilustrativas. E no São Paulo, os caras não querem concordar com essa ideia, tá bom? O Murilo da Silva Borges. Nicola, como é que está a negociação entre São Paulo e o zagueiro Domingos Duarte? Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Cara, o São Paulo passou o fim de semana inteiro trocando mensagens, conversando com o empresário e também com o atleta, tá? O São Paulo já recebeu o feedback do Domingos que ele quer jogar no Brasil, mas ainda não houve um acordo salarial. O fato de estar saindo livre do Getafe faz com que ele entenda merecer um salário e um pagamento de luva. A luva é o prêmio pela assinatura do contrato, tá? O Marcos Oliveira, Rui Costa, fora do São Paulo. Vamos lá, explicar essa história. O Conselho Consultivo, foi o Conselho Consultivo? Deixa eu só me certificar de qual grupo que está trabalhando internamente para o Rui ser afastado. A Comissão de Ética do São Paulo protocolou nessa quarta-feira pedido ao presidente Arrim Assis para que o Rui Costa seja afastado da diretoria. O Rui não estaria colaborando com a apresentação de documento temerária no clube. Eu confesso que eu me assustei com a notícia, porque, cara, que documento o Rui tem que o departamento jurídico ou o departamento financeiro não tem? Qualquer negócio que o Rui Costa fizer no São Paulo, assim como qualquer negócio de qualquer executivo de futebol em clube brasileiro, tudo que ele fizer, ele vai precisar contar com a anuência do financeiro, do jurídico, enfim. Confesso que eu não entendi bem essa história, mas o que há é um movimento muito grande para exterminar o último dirigente ligado ao Júlio Casares, né? O Júlio renunciou em janeiro para não sofrer o impeachment. Logo depois caíram Márcio Carlomagno, que era o CEO do clube, o José Eduardo Martins, que era o diretor de comunicação. Um pouco mais tarde, o Eduardo Toni, que era o diretor de marketing. A Mara Casares e o Douglas já haviam caído por conta daquele escândalo da venda de camarotes. Enfim, e aí o único que sobrou, o único que restou foi, de fato, o Rui Costa, né? Jefferson Rodrigues perguntando sobre o Coutinho e Inestrosa no São Paulo. Cara, o São Paulo tem hoje todas as preocupações com jogadores veteranos, né? Porque as últimas experiências foram muito ruins. Só lembrar de Oscar e Lucas Moura, né? Então, o Ganso já foi cortado, não imagino que o Coutinho, ainda que topasse jogar no São Paulo, seria contratado, não. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.